Oi, pessoal, bom dia. A gente acabou de ter a aula ao vivo agora, né? Eu queria agradecer a participação, foram 40 alunos que participaram, né? Então teve um bom quórum. Só que eu esqueci de gravar, tem que colocar para gravar no início da reunião, né? No início da aula. E aí eu esqueci de colocar, foi minha primeira gravação ao vivo, então desculpem. E aí eu tô gravando esse vídeo para repetir o que eu disse, né? Para quem não pôde assistir. Como eu prometi, eu disse que ia deixar a aula gravada, né, disponibilizada, então eu tô gravando aqui porque eu realmente esqueci de colocar para gravar. Na aula ao vivo, eu falei sobre 5 pontos, eu comecei falando 5 pontos sobre poder executivo e depois foi que nós abrimos para as dúvidas, certo? O primeiro ponto, a observação importante, é sobre substituição e sucessão, tá? E uma decisão que houve em 2016, que foi prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Então é sobre substituição da Presidência da República e a decisão do STF de 2016, que foi o seguinte: existe a lista de substituição, né? A substituição é a saída temporária do presidente da República, então o presidente precisou viajar, precisou fazer uma cirurgia, tá doente, existe uma lista de substituição. Essa lista é a seguinte: primeiro é o vice, certo? Que substitui. Depois é o presidente da Câmara dos Deputados, depois o presidente do Senado e depois o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa é a lista que a Constituição estabelece, tá? No artigo 80, acho que é 80 ou 81. Aí, em 2016 aconteceu um fato curioso, que nós tínhamos o presidente da Câmara, era o Eduardo Cunha, e o presidente do Senado era o Renan Calheiros. E os dois eram réus em processos judiciais, eles eram réus em processos criminais decorrentes da Lava Jato. Eles ainda não tinham sido condenados nem nada, não perderam cargo por condenação, não. Eles eram apenas réus, certo? E aí surgiu a dúvida se eles podiam ou não figurar na lista de substituição do presidente da República pelo fato de serem réus. E aí isso chegou ao Supremo Tribunal Federal e o STF entendeu o seguinte, que eles podem continuar em seus cargos enquanto são meramente réus, né, diante do princípio da presunção de inocência, não houve condenação, então eles continuam em seus cargos de presidente da Câmara e presidente do Senado, eles não saem, mas o STF disse, eles não vão poder configurar na lista de substituição da presidência da República, tá certo? Então, a partir dessa decisão, houve esse entendimento de que se o presidente da Câmara ou o presidente do Senado forem réus em processos judiciais criminais, eles não perderão seus cargos pelo simples fato de serem réus, mas eles não vão poder figurar na lista de substituição do presidente da República. E aí como é que fica? O presidente precisou viajar, aí vai ser o presidente ou vice-presidente, né, o que tá na lista depois. Se o vice-presidente não puder também assumir, aí, em vez de ser o presidente da Câmara e do Senado, se eles forem réus, passa logo para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá? E uma outra dúvida que é frequente e depois do presidente do Supremo Tribunal Federal, quem é que fica nessa lista? A Constituição não deu a resposta, mas me parece que seria resolvido dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, certo? Seria o vice-presidente do STF e depois, de acordo com alguma lista, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Me parece que é assim que se resolveria, tá? Mas a Constituição, ela só realmente estabelece até o presidente do STF, tá? Esse era o primeiro ponto, a observação que nós tratamos na aula ao vivo. A outra observação é em relação à lista de substituição para governadores e prefeitos, certo? Aí, gente, se aplica, na medida do possível, o princípio da simetria, que é aquele que nós já estudamos, que diz que as regras estabelecidas a nível federal, elas devem ser repetidas, né, a nível estadual e a nível municipal, guardadas as devidas proporções, as regras de organização dos poderes. Então, o que é que nós temos a nível federal? Presidente da República está ausente, a lista fica vice, depois do vice fica presidente da Câmara dos Deputados, depois presidente do Senado, depois presidente do STF, certo? Seguindo a lógica a nível estadual, como é que fica? Se o governador tiver que se ausentar por algum motivo, viagem, doença, cirurgia, o vice assume, substitui em primeiro lugar,
Depois do vice, o presidente da Assembleia Legislativa Estadual, certo? Dos deputados estaduais. E depois o presidente do TJ, certo? Que é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, gente, é o órgão máximo do nosso Poder Judiciário estadual. Então, do jeito que o STF funciona a nível federal, o TJ, ele se equipara a nível estadual, tá certo? Por isso que se aplica o princípio da simetria. As regras de organização estabelecidas a nível federal, elas devem ser respeitadas a nível estadual. Por isso que a lista fica dessa forma. Vice-governador, desculpa. Depois, ai meu Deus do céu. De novo, como é que fica a lista de substituição para governador? O governador está ausente. Então, o primeiro da lista é o vice, certo? O segundo da lista é o presidente da Câmara... Ai, minha Nossa Senhora. O presidente da Assembleia Legislativa Estadual, que é dos deputados estaduais. E depois, o presidente do Tribunal de Justiça, tá? E a nível municipal, como é que fica? A nível municipal, se o prefeito está doente, o prefeito precisou fazer uma cirurgia, né? Por exemplo, nosso prefeito, ele foi diagnosticado com coronavírus, né? Ele deve ter ficado uns dias ausente aí do seu trabalho. Como é que ficou? O vice-prefeito assume, certo? Mas se o vice-prefeito também tiver impossibilitado, como é que fica a lista? Vai ser o presidente da Câmara dos Vereadores, certo? Que é o Poder Legislativo Municipal, né? E aí, como não tem Poder Judiciário Municipal, essa outra pessoa aí da lista, ela fica a cargo dos municípios. Cada município vai determinar quem vai ser essa pessoa, essa autoridade que vai substituir o prefeito, certo? Então fica o vice-prefeito, depois presidente da Câmara dos Vereadores. Aqui no nosso município de Fortaleza é o procurador-geral do município, certo? Que é o advogado da prefeitura, o advogado-chefe da prefeitura, certo? Procurador-geral do município. Mas tem município que coloca outras autoridades. E aí esse último cargo ele fica, digamos assim, mais ou menos aberto para as prefeituras estabelecerem suas leis orgânicas, porque não se aplica o princípio da simetria, já que não tem poder judiciário a nível municipal. Entenderam, gente? O que mais? Uma outra observação agora sobre o processo de impeachment, que é importante que vocês saibam. Agora falando especificamente, o primeiro ponto sobre o processo de impeachment é sobre renúncia, certo? O que é que acontece se o presidente da República renunciar durante o processo de impeachment? Então ele está lá sendo réu, o processo já está dentro do Senado Federal, ele já é réu e aí ele pede para renunciar. Porque veja que a renúncia ela é menos traumática, né, do que a pessoa ser cassada, ser colocada para fora, e ainda tem depois que a pessoa sofre impeachment, tem a pena da inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. Então a renúncia ela pode ser melhor que a cassação do mandato em si, né? E aí isso aconteceu com o Fernando Collor. Ele era réu no processo de impeachment e ele resolveu renunciar antes do fim do processo. E aí isso chegou até o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal afirmou que tudo bem, a pessoa pode até renunciar ao presidente, né? Mesmo sendo réu em processo de impeachment. Agora, as consequências do fim do processo, ele vai arcar do mesmo jeito, mesmo tendo renunciado. Então foi o que aconteceu com Collor. Ele renunciou oficialmente, mas no final do processo, o processo continuou, certo? Ele teve o mandato cassado no final e foi inabilitado para o exercício da função pública por 8 anos. Pois foi assim que aconteceu com ele. Ele passou 8 anos sem poder participar da vida pública. E aí, quando passaram os 8 anos, ele se candidatou novamente, né? E foi o senador, parece, mais bem votado de Alagoas, uma coisa assim. Enfim, acontece, né? Mas o fato é que é possível renunciar durante o processo de impeachment, só que, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o presidente que renuncia durante o processo vai sofrer, de todo modo, as consequências do fim do processo, que é a cassação do mandato e a inabilitação para o exercício da função pública por 8 anos, certo? Uma outra dúvida. Qual é o papel do Supremo Tribunal Federal no processo de impeachment, certo? O STF, gente, durante o processo de impeachment, ele deve ser o fiscal da legalidade e da constitucionalidade do rito do processo. O Supremo Tribunal Federal, ele deve verificar
se as questões jurídicas formais de rito, né, se as questões processuais estão sendo seguidas, se a Constituição está sendo seguida, se os prazos estão sendo seguidos, se as regras de quórum, se a ampla defesa, o contraditório está sendo observado. Quer dizer, isso porque, gente, o processo de impeachment é um processo político, né, que acontece dentro de um órgão político, que é o Congresso Nacional, né, primeiro a etapa pré-processual na Câmara e depois a etapa processual no Senado. E é, no fim das contas, um julgamento subjetivo, um julgamento político feito pelo Senado Federal. Então, às vezes acontece, os nossos senadores, os nossos deputados, eles não são formados em direito, né? Eles não são juristas, eles não são constitucionalistas. Então, quem vai assegurar que o processo de impeachment está seguindo todos os trâmites jurídicos, né? Todos os trâmites legais, é o Supremo Tribunal Federal, tá? Inclusive, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele funciona como presidente da sessão de julgamento do processo de impeachment lá no Senado. No dia do julgamento, o presidente da sessão, que organiza a sessão, é o presidente do STF. Qual é o papel dele lá? Verificar a legalidade e a constitucionalidade de todo o rito, certo? Então, teve, por exemplo, um caso emblemático durante o impeachment da Dilma, certo? Que os deputados decidiram que as votações no processo de impeachment lá das comissões iam ser secretas, as votações lá na Câmara dos Deputados. Só, gente, que a Constituição diz que as votações no Congresso Nacional, elas são ostensivas, elas são abertas, isto é, qualquer um de nós cidadãos, qualquer um de nós pode verificar como um deputado federal ou um senador votou em qualquer questão. Tem algumas exceções que nós vamos estudar lá em Poder Legislativo, mas, regra geral, as votações no Congresso Nacional, elas são ostensivas, elas são abertas, e durante o processo de impeachment, né, na etapa pré-processual, a Câmara dos Deputados entendeu que as votações iam ser secretas. Aí isso chegou até o Supremo Tribunal Federal, e aí o Supremo Tribunal Federal determinou, não, as votações no processo de impeachment, elas são abertas, elas têm que ser seguindo a Constituição. E aí assim foi, né? Veja que é um exemplo do STF atuando no processo de impeachment para verificar a sua regularidade, certo? O que mais? O vice-presidente também pode sofrer impeachment? Pode, o vice-presidente pode sofrer impeachment, certo? E passa pelo mesmo rito, pelos mesmos trâmites do rito de impeachment do presidente da República, tá? A diferença acontece quando é um ministro de Estado, ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro da Economia, né? Um ministro de Estado que sofre um processo, que comete um crime de responsabilidade, vai ter que ser verificado o seguinte: se for um crime em coautoria com o presidente ou vice, o rito segue o mesmo do impeachment para presidente e vice, certo? Se não, ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, se ele tiver cometido o crime de responsabilidade sozinho, certo? Aí ele é julgado pelo STF. Agora, se ele tiver em coautoria com o presidente e com o vice, ele entra no bolo também do rito do processo de impeachment que nós já estudamos no vídeo anterior, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tinha mais algum detalhe para falar. Acho que eu falei tudo. Deixa eu ver. Pronto. E aí, gente, em relação às dúvidas que foram tiradas durante a aula ao vivo, né? Eu acabei já esclarecendo durante essa explicação. Só pensar se teve alguma dúvida mais que foi tirada. Não, gente, acho que foi isso mesmo, né? Eu resumi o conteúdo que nós vimos na aula ao vivo, a partir das provocações dos alunos e das observações que eu mesmo fiz antes de passar a palavra. E, em caso de dúvida, gente, estou à disposição, tá certo? Via torpedo, ou mesmo mandar um WhatsApp para a Luísa, qualquer coisa ela me passe, tá bom? Bom dia a todos.